A sabotagem velada. Por que sua família é a maior barreira entre você e o seu poder? Você já percebeu que as pessoas que mais dizem te amar são as mesmas que mais te impedem de crescer? Deixa eu te contar uma história que Maquiavel observou nos palácios da Itália renascentista. Cesare Borgia, um dos homens mais poderosos de sua época, cometeu um erro fatal. Confiou em seu cunhado apenas porque era família. O resultado? Traição, perda de território e quase sua morte. Maquiavel anotou essa lição com sangue. O sangue que corre nas veias não garante lealdade ao seu projeto de poder. Agora vamos sair dos palácios italianos e entrar na sua sala de estar. Quantas vezes você já ouviu: filho, isso é muito arriscado, você já tem um emprego bom. Para que mudar? Essa ideia é loucura. Volta para a realidade. Essas frases não vêm de inimigos. Vêm da mesa de jantar. Vêm de quem deveria ser seu porto seguro. O mito do sangue é a primeira prisão que precisamos destruir. A sociedade nos vende essa narrativa romântica de que família é sagrada, de que o amor incondicional existe, de que seus pais sempre querem o melhor para você. Mentira sempre é mascarada de afeto. O que eles querem é o melhor dentro do universo limitado que eles conhecem. E esse universo, meu amigo, é pequeno demais para suas ambições. Maquiavel observou que os príncipes que duraram no poder não foram aqueles que confiaram em parentes incompetentes para posições estratégicas. Foram aqueles que colocaram competência acima de sobrenome. Você acha que isso não se aplica à sua vida? Pensa de novo. Cada vez que você deixa de buscar um mentor real, porque não quer magoar seu pai dando ouvidos a estranhos, você está cometendo o erro dos príncipes fracos. Sua família foi programada para te manter seguro, não para te fazer grande. Segurança e grandeza são forças opostas. Uma exige que você fique dentro da cerca. A outra exige que você queime a cerca e construa um império onde ela estava. E aqui está a verdade que ninguém tem coragem de te falar. Sua família tem mais medo do seu sucesso do que do seu fracasso. Por quê? Porque seu fracasso confirma a visão de mundo deles. Se você tentar e falhar, eles podem dizer: eu avisei, e o sistema familiar permanece intacto. Mas se você tentar e vencer, aí você quebra a narrativa. Você expõe que eles poderiam ter tentado também. Você se torna o espelho que reflete todas as desculpas que eles criaram para justificar a mediocridade. Vamos falar claro sobre o que é família na prática. Família é um grupo de pessoas que compartilha DNA e história, mas não necessariamente visão de futuro. Eles te amam. Provavelmente sim, mas esse amor vem com correntes feitas de expectativas, tradições, padrões de comportamento e principalmente medo de mudança. Olhe para a história da sua própria família. Quantas gerações repetiram o mesmo padrão? Pai trabalhou a vida toda num emprego seguro, nunca arriscou, morreu com uma aposentadoria miserável, mas digna. Mãe sacrificou seus sonhos pela família, nunca reclamou, enterrou suas ambições junto com sua juventude. E agora você, a nova geração, tá ali na mesa de jantar, falando sobre construir um negócio, investir, arriscar, crescer. E sabe, o que você vê nos olhos deles? Pânico. Não é pânico de que você vai perder dinheiro. É pânico de que você vai escapar. Escapar da gaiola que eles construíram e chamaram de lar. Escapar do destino medíocre que eles aceitaram e agora tentam empurrar goela abaixo em você. Eles não conseguem suportar a ideia de que você pode ser diferente, porque isso significa que eles poderiam ter sido diferentes também. Maquiavel disse algo brutal que a maioria das pessoas não tem estômago para aceitar. É melhor ser temido do que amado. Se você não pode ser ambos, aplique isso à sua vida familiar. É melhor decepcionar sua família temporariamente e construir seu império do que ser amado por eles enquanto você definha numa vida que não te pertence. A lealdade ao sangue é um conceito tribal que funcionava quando vivíamos em cavernas e precisávamos do clã para sobreviver aos predadores. Mas hoje os predadores são internos. São as vozes na sua cabeça que soam exatamente como a voz do seu pai, dizendo: você não é bom o bastante. Da sua mãe dizendo: o mundo lá fora é perigoso. Do seu tio dizendo: o negócio próprio é para quem tem dinheiro guardado. Você precisa entender algo fundamental. Sua família opera num sistema de equilíbrio. Cada membro tem um papel, e você, querendo ou não, foi moldado para desempenhar o papel que mantém esse sistema funcionando. Talvez você seja o certinho, o responsável, aquele em quem todos depositam expectativas de estabilidade. Ou talvez você seja o problemático, aquele de quem já não esperam nada e que não pode surpreender positivamente
porque isso bagunçaria a dinâmica. Quando você decide mudar, quando você decide crescer além do papel que te deram, você não está apenas mudando você está forçando o sistema inteiro a se reorganizar. E sistemas não gostam de reorganização, sistemas lutam pela homeostase, pelo equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja doente. Aqui está um exercício brutal de honestidade. Pense na última vez que você compartilhou uma grande ideia, um sonho ambicioso, um plano de mudança radical com sua família. Qual foi a reação? Entusiasmo genuíno e ofertas de ajuda prática? Ou foi uma combinação de sorrisos forçados, silêncios pesados e conselhos realistas que na verdade eram tentativas de te puxar de volta para a caixa? A verdade é que a maioria das famílias funciona como caranguejos num balde. Quando um tenta sair, os outros puxam de volta, não por maldade consciente, mas por instinto de preservação do grupo. Se você sai e vence, você prova que era possível sair. E isso é intolerável para quem ficou. Maquiavel observou que os grandes líderes frequentemente vinham de famílias que os abandonaram ou de situações onde tiveram que construir lealdade baseada em competência, não em sangue. Por quê? Porque quando você não pode confiar no sobrenome, você precisa confiar no seu valor. E essa necessidade forja ferro em aço. Você não precisa odiar sua família, mas você precisa parar de colocá-los no pedestal de conselheiros supremos da sua vida. Eles são pessoas comuns, com limitações comuns, com medos comuns e principalmente com uma visão de mundo formada pelas experiências deles, não pelas suas possibilidades. A pergunta que você precisa fazer não é: minha família vai me apoiar? A pergunta é: eu estou disposto a crescer mesmo sem o apoio deles? Porque se sua resposta depende da aprovação de quem nunca trilhou o caminho que você quer trilhar, você já perdeu antes de começar. Porque seu sucesso assusta mais sua família do que seu fracasso. Existe um contrato invisível, assinado no momento em que você nasce dentro de uma família. Ninguém te mostrou as cláusulas. Ninguém pediu sua assinatura, mas você está preso a ele desde o primeiro dia. Esse contrato diz: você pode crescer, mas não mais do que nós. Você pode sonhar, mas dentro dos limites do que consideramos possível. Você pode mudar, mas não ao ponto de nos fazer questionar nossas próprias escolhas. Esse é o contrato da gaiola, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está dentro de uma... Vamos dissecar a psicologia por trás disso. Quando você anuncia que vai abrir um negócio, fazer um investimento arriscado, mudar de carreira, largar a estabilidade por um sonho, o que realmente acontece na mente da sua família? Eles não pensam no seu potencial de sucesso. Eles pensam no espelho que você está colocando na frente deles. Se você conseguir, você prova que era possível. E se era possível para você, por que eles não tentaram? Essa pergunta é insuportável. É mais fácil te convencer de que você está errado do que enfrentar a possibilidade de que eles viveram errado. Entenda a mecânica da coisa. Sua família construiu uma narrativa ao longo de décadas. Uma narrativa sobre como o mundo funciona, sobre o que é possível para gente como a gente, sobre os limites da nossa classe, da nossa educação, das nossas capacidades. Essa narrativa dá sentido às escolhas que eles fizeram, aos sacrifícios que aceitaram, à mediocridade que abraçaram. Você, ao decidir quebrar esse padrão, não está apenas escolhendo um caminho diferente. Você está desafiando a narrativa fundacional da identidade familiar. E as pessoas defendem suas narrativas com mais ferocidade do que defendem suas vidas. Por quê? Porque para muitos, a narrativa é a vida. Tire a história que eles contam sobre si mesmos e o que sobra: um vazio assustador. Agora vamos falar sobre as armas que eles usam. Porque, ao contrário de inimigos declarados que atacam com clareza, a família sabota com amor. E isso é infinitamente mais perigoso. A primeira arma é a preocupação. Estou preocupado com você. Essa frase parece amor, parece cuidado, mas é controle disfarçado. O que realmente significa é: estou preocupado que suas escolhas exponham a fragilidade das minhas. Preocupação real oferece recursos, conexões, apoio tangível. Preocupação como arma oferece apenas dúvida e medo. A segunda arma é o realismo. Seja realista. Você precisa ter os pés no chão. Mas realista segundo qual realidade? A realidade deles é construída sobre experiências limitadas, oportunidades que não perseguiram, riscos que não correram. O realismo deles é, na verdade, a cartografia do medo. E eles querem que você navegue pelos mapas deles em vez de desenhar os seus. A terceira arma
e talvez a mais cruel, é a inveja mascarada de sabedoria. Seu tio que nunca investiu um centavo te dando aulas sobre por que investir é perigoso. Sua mãe que abandonou a carreira te explicando por que você deveria fazer o mesmo por equilíbrio. Seu pai que trabalhou 30 anos no mesmo lugar te convencendo de que trocar de emprego é insensatez. A inveja familiar não vem rugindo como um dragão. Ela vem sussurrando como um conselheiro preocupado. Eu só quero o melhor para você. É o disfarce perfeito para eu não suporto a ideia de você conseguir o que eu nunca tive coragem de tentar. Vamos fazer um exercício de visualização brutal. Imagine que você constrói um negócio, fica rico, ganha o reconhecimento, vive a vida que planejou. Agora imagine o almoço de domingo seguinte. Você chega na casa dos seus pais. Qual é a energia na sala? Se você for honesto, você sabe que não é celebração pura. Há algo no ar. Um desconforto. Comentários passivo-agressivos. Agora você é importante demais para passar tempo com a gente. Deve ser bom poder comprar qualquer coisa. Só não esquece de onde você veio. Cada frase é uma pequena faca tentando te cortar de volta ao tamanho que eles conseguem processar. Isso acontece porque seu sucesso não é só seu. Ele redefine toda a dinâmica de poder da família. Você, que deveria estar no mesmo nível ou abaixo, agora está acima. Hierarquias são difíceis de reorganizar, especialmente quando quem sempre esteve no topo, os mais velhos, os sábios, precisa reconhecer que quem estava embaixo, você, o jovem, o inexperiente, alcançou algo que eles nunca alcançaram. Existe um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva. É quando você tem duas ideias conflitantes e sua mente se torce para resolver a tensão. Sua família olha para você e enfrenta essa dissonância. Eu amo essa pessoa. Versus o sucesso dessa pessoa me faz sentir inadequado. A solução, diminuir seu sucesso, foi sorte. O momento estava certo. Ele teve ajuda que eu não tive. Qualquer coisa para não enfrentar a verdade. Você ousou e venceu. Agora vamos falar sobre o silêncio pesado. Você compartilha uma conquista, um grande contrato fechado, um investimento que deu certo, um reconhecimento profissional, e o que você recebe? Silêncio. Ou pior, um que bom sem emoção, seguido de mudança rápida de assunto. Esse silêncio não é desinteresse. É autopreservação emocional. Se eles celebrarem muito, eles admitem que você está num nível diferente. Se eles ficarem genuinamente felizes, eles precisam confrontar porque nunca buscaram o mesmo. Então eles escolhem a neutralidade, que é na verdade hostilidade disfarçada de indiferença. A gaiola funciona assim. Não são grades de ferro que você pode ver e quebrar. São fios invisíveis de culpa, expectativa e identidade coletiva. Cada vez que você tenta voar, esses fios puxam. E a família? Você está mudando. Você não é mais o mesmo. Como se ser o mesmo fosse virtude quando o mesmo significa pequeno. Aqui está a verdade mais dura. Sua família precisa que você fique pequeno para eles se sentirem grandes. Ou pelo menos não pequenos. Eles construíram um senso de valor baseado em estar à frente de você, em experiência, idade e sabedoria. Se você cresce além deles em resultado, toda a estrutura desaba. E tem mais. Existe um conceito na psicologia familiar chamado portador do sintoma. Aquele membro da família que carrega os problemas do sistema. Se você é o portador do sintoma, o problemático, o sonhador impraticável, o rebelde, você tem um papel funcional. Você faz os outros se sentirem mais centrados por comparação. Se você resolver seus problemas, se você transformar sua impraticabilidade em sucesso, se você provar que sua rebeldia tinha razão, o sistema perde o equilíbrio. E sistemas em desequilíbrio se tornam agressivos, na tentativa de restaurar o padrão anterior. Tradução. Sua família vai intensificar a sabotagem exatamente quando você começar a vencer. O contrato invisível tem outra cláusula cruel. Você deve priorizar a paz familiar acima do seu crescimento pessoal. Toda vez que uma oportunidade exige sacrifício de tempo com a família, você é cobrado. Você não vem mais nos visitar. O trabalho é mais importante que a gente? Como se você tivesse que escolher entre construir seu futuro e satisfazer o ego ferido deles. A resposta honesta para o trabalho é mais importante que a família? Deveria ser. Meu propósito é mais importante que sua necessidade de me manter onde vocês conseguem me controlar. Mas você não pode dizer isso porque o preço emocional é alto. Então você engole, ajusta e perde o momentum. E eles sabem disso.
Eles sabem que você é refém do seu próprio amor por eles. Aqui está o que Maquiavel. Entendeu? E a maioria das pessoas não tem estômago para aceitar. O amor pode ser uma arma, não um amor falso, um amor real, porque amor real te torna vulnerável à manipulação emocional. E sua família, conscientemente ou não, usa esse amor para te manter na gaiola. Por que você está ouvindo conselhos de guerra de quem nunca entrou em batalha? Vamos estabelecer uma regra tão óbvia que é insultante ter que repeti-la. Nunca aceite conselhos sobre um caminho de quem nunca trilhou esse caminho. Parece simples, certo? Mas olhe à sua volta. Olhe para as decisões que você está tomando ou deixando de tomar. Baseado em conselho de quem? Seu pai te dá conselho sobre empreendedorismo. Seu pai que trabalhou 40 anos como funcionário, que nunca abriu uma empresa, que tem pavor de risco, mas ele fala com autoridade sobre por que seu negócio vai falhar. E você escuta. Por quê? Porque é seu pai. E fomos condicionados a acreditar que idade equivale à sabedoria. Mentira. Idade equivale à experiência. Em repetir os mesmos padrões por mais tempo. Se esses padrões são de mediocridade, então 60 anos de idade significa 60 anos de expertise em ser medíocre. Maquiavel tinha um princípio brutal sobre conselheiros. Um príncipe deve tomar conselhos apenas quando ele quer, não quando outros querem dar. A maioria das pessoas inverte isso. Elas não buscam conselho. Elas são bombardeadas com opiniões não solicitadas de pessoas não qualificadas. E pior, dão peso a essas opiniões porque vieram de família. Vamos analisar a anatomia do conselheiro fracassado. Ele fala sobre riscos que ele mesmo nunca correu. Ele teoriza sobre mercados que nunca estudou. Ele projeta seus medos nas suas oportunidades. E ele faz tudo isso com a convicção de quem está te salvando, quando na verdade está te afogando. Por que seu tio te dá aula sobre investimentos, quando a única coisa que ele investe é na poupança que mal ganha da inflação? Porque dar conselhos é uma forma de exercer poder sem ter competência. É uma maneira de se sentir importante sem precisar provar valor. E família é o ambiente perfeito para isso. Porque você é uma audiência cativa, educada demais para mandar ele calar a boca. Agora aqui está a parte que vai doer. Você é cúmplice disso. Cada vez que você pede opinião de quem não tem qualificação para dar, você está se sabotando. Cada vez que você compartilha seus planos na mesa de jantar, esperando incentivo de pessoas que nunca tiveram coragem de ter planos, você está cometendo um erro estratégico fatal. Maquiavel era claro. Trate seus planos como segredos de Estado, até que eles sejam fortes demais para serem destruídos. Por quê? Porque ideias, no início, são frágeis. Elas precisam de ambiente fértil para crescer. E a mesa de jantar da sua família não é ambiente fértil. É terreno tóxico, onde qualquer semente de ambição é coberta com o herbicida do realismo e da preocupação. Existe uma lei não escrita, que eu vou batizar aqui de lei do discernimento de Maquiavel. O valor de um conselho é diretamente proporcional ao preço que o conselheiro pagou para obter aquele conhecimento. Seu tio não pagou nenhum preço no mundo dos investimentos. Logo, o conselho dele vale exatamente zero. Na verdade, vale negativo porque ele vai te custar oportunidades. Vamos fazer um inventário brutal da sua vida. Liste as 5 pessoas que mais te dão conselhos não solicitados. Agora pergunte: quantas dessas pessoas têm a vida que você quer ter? Quantas construíram o que você quer construir? Quantas correram os riscos que você precisa correr? Se a resposta for zero, você está bebendo veneno achando que é água porque foi servido por quem te ama. Aqui está uma verdade que vai libertar você ou ofender você, dependendo do seu nível de maturidade. Seus pais não são autoridades em felicidade, sucesso ou realização pessoal só porque são seus pais. Eles são autoridades em como viver a vida que eles viveram. Se você quer uma vida diferente, você precisa de autoridades diferentes. Mas aqui está o problema. Rejeitar o conselho dos seus pais parece rejeitar os próprios pais. E fomos condicionados a acreditar que isso é o maior pecado. Não é. O maior pecado é desperdiçar sua única vida vivendo segundo o manual de mediocridade de outra pessoa, mesmo que essa pessoa te ame. Os conselheiros fracassados operam com 3 ferramentas principais: projeção, generalização e catastrofização. Projeção: eu tentei algo parecido e deu errado, então vai dar errado para você também. Eles projetam o fracasso deles na sua situação como se as variáveis fossem as mesmas. Não são? Você não é eles. Seu timing não é o timing deles.
Suas habilidades não são as habilidades deles. Mas eles não conseguem ver isso porque o ego deles precisa acreditar que o fracasso foi externo, não interno. Generalização. Ninguém fica rico com isso. Essas coisas nunca funcionam. O sistema é feito para a gente não vencer. Generalizações são o refúgio dos derrotados. É mais fácil culpar o sistema inteiro do que admitir falta de estratégia, habilidade ou coragem. Catastrofização. Você vai perder tudo. E se dar tudo errado, você vai se arrepender. Eles pintam o pior cenário possível como se fosse o único cenário possível. Por quê? Porque se o pior cenário te paralisar, você não tenta, e se você não tentar, você não expõe que eles nunca tentaram. Aqui está uma pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. Quantas oportunidades você já perdeu porque pediu opinião de quem não tinha qualificação para dar? Quantos sonhos você enterrou porque alguém que nunca sonhou te disse que seu sonho era grande demais? A resposta vai te machucar, e deve machucar, porque dor é o preço da consciência. E consciência é o primeiro passo para a mudança. Maquiavel observou que os príncipes fortes se cercavam de conselheiros brutalmente honestos e competentes, não de pessoas que apenas concordavam com eles ou os amavam. Aplique isso. Seus conselheiros reais devem ser mentores que já estão onde você quer chegar, não familiares que estão onde você está tentando escapar. Mas aqui está a resistência que você vai enfrentar quando você começar a buscar mentores reais, a ignorar conselhos familiares, a proteger seus planos como segredos de Estado. Sua família vai se sentir rejeitada. Vão acusar você de arrogância. Agora, você acha que é melhor que a gente? Você não valoriza mais a nossa opinião? A resposta honesta que você nunca pode dar em voz alta é: exatamente. Eu não valorizo a opinião de vocês sobre áreas onde vocês não têm competência. E sim, eu estou buscando ser melhor do que vocês em resultados, porque os resultados de vocês não são o que eu quero para mim. Mas você não pode dizer isso porque o preço social é imenso. Então você faz o que Maquiavel recomendaria. Você sorri, você agradece a preocupação e você faz exatamente o que planejou fazer desde o início. Você aprende a arte da concordância superficial enquanto mantém sua autonomia real. Tem um ditado que diz: se você quer ser comum, ouça pessoas comuns. Se você quer ser extraordinário, ouça pessoas extraordinárias. Sua família é comum. Isso não é insulto, é descrição estatística. A maioria das pessoas é comum por definição. E comum não tem nada de errado, se você quer uma vida comum. Mas se você está aqui, se você está buscando esse conhecimento, você não quer comum. E isso significa que você precisa fazer uma coisa difícil: agradecer respeitosamente a sua família pela intenção e ignorar completamente o conselho quando ele vem de um lugar de incompetência. Feche o círculo de pessoas com quem você compartilha seus planos. Trate suas ambições como operações militares. Apenas pessoas com necessidade de saber devem saber. Sua família não tem necessidade de saber. Eles têm desejo de saber para ter a oportunidade de dissuadir. E quando você vencer, quando você construir o que planejou construir, apesar da falta de apoio deles, eles vão reescrever a história. Eu sempre soube que você conseguiria. Eu sempre acreditei em você. Mentira. Mas deixe eles contarem essa versão. Porque no final, você não precisa da validação deles. Você só precisa dos seus resultados. Você está disposto a ser o vilão da história da sua família para ser o herói da sua própria história? Chegamos ao ponto de decisão. Tudo o que discutimos até agora foi diagnóstico. Agora é cirurgia. E cirurgia dói. Não tem anestesia para o que você precisa fazer. A escolha é esta: você vai decepcionar sua família temporariamente ou você vai decepcionar a si mesmo permanentemente? Deixa eu ser cristalino sobre o que significa escolher seu poder sobre a paz familiar. Significa que vão ter almoços de domingo tensos. Significa olhares de decepção. Significa comentários passivo-agressivos. Significa ser chamado de egoísta, arrogante, ingrato. Significa carregar a culpa de não ser o filho ou filha que eles imaginaram. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Isso é o preço. Não existe crescimento real sem morte de quem você era. E não existe morte de quem você era sem que as pessoas que amavam quem você era sintam a perda. Elas vão fazer luto. E luto vem com raiva direcionada a você. Você precisa estar disposto a ser o vilão, pelo menos por um tempo,
porque é assim que eles vão te pintar. O filho que abandonou a família para perseguir ambições egoístas, a filha que se acha melhor que todo mundo, a ovelha negra que quebrou a tradição. Deixe eles contarem essa história. Por quê? Porque enquanto eles estão ocupados reescrevendo você como vilão para justificar o desconforto deles, você está ocupado construindo o que eles disseram que era impossível. Maquiavel entendeu algo fundamental sobre poder. Solidão é o preço do topo. Os grandes líderes, os conquistadores, os construtores de império, todos eles passaram por períodos de isolamento, não porque eram antissociais, mas porque o caminho para o topo exige decisões que pessoas no vale não entendem. Quando você está escalando a montanha, pessoas no vale vão gritar para você descer. Vão dizer que é perigoso lá em cima. Vão listar todos os que caíram, tentando. Vão implorar para você voltar para a segurança do conhecido. E se você descer para acalmar eles, você nunca vai ver o topo. Aqui está a decisão brutal em termos práticos. Você vai ter que escolher seu negócio ao invés do almoço de domingo. Vai ter que escolher a reunião importante ao invés do aniversário de um primo distante. Vai ter que dizer não às obrigações familiares que drenam sua energia e não agregam ao seu objetivo. E cada não vai ser recebido como ataque pessoal, porque para eles, sua ausência física é rejeição emocional. Eles não conseguem separar as duas coisas. Então você vai ser acusado de mudar, de não ligar mais para a família, de escolher dinheiro sobre amor. Deixe eles falarem, porque aqui está a outra parte da verdade. Resultados reescrevem narrativas. Quando você chegar onde está tentando chegar, a mesma família que te chamou de louco vai te chamar de visionário. Os mesmos que disseram que você ia fracassar vão dizer que sempre souberam que você conseguiria. É hipocrisia? Completamente. Mas é hipocrisia previsível. E Maquiavel diria para você usar isso a seu favor. Você não precisa confrontar, você não precisa jogar na cara. Você apenas precisa vencer primeiro. Porque vencedores escrevem a história. Existe um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva que sua família vai experimentar quando você vencer, apesar de toda a previsão de fracasso deles. Eles não vão conseguir manter as duas ideias. Eu estava certo nas minhas previsões e ele conseguiu. Uma tem que ceder, e como a realidade do seu sucesso é inegável, a memória deles sobre as previsões é o que vai ser reescrita. Mas até lá, você vai andar sozinho e precisa estar preparado para isso. A solidão do crescimento não é uma fase ruim que você aguenta até melhorar. É um recurso. É nessa solidão que você pensa com clareza. É nessa solidão que você toma decisões baseadas em estratégia, não em apaziguamento emocional. Vamos falar sobre culpa, porque culpa é a moeda que sua família vai usar para tentar comprar seu retorno à gaiola. Você nem liga mais pra gente. Você esqueceu de onde veio. Dinheiro mudou você. Cada frase é projetada para ativar seu sentimento de culpa e fazer você recuar. Aqui está como você lida com isso. Você reconhece que a culpa é real, mas não é válida. Você sente culpa porque foi programado para sentir. Mas sentir culpa por crescer além das limitações da sua família é tão absurdo quanto sentir culpa por aprender a nadar quando seus pais têm medo de água. A culpa não é bússola moral. É apenas um sistema de alarme instalado quando você era criança para te manter em linha com as expectativas. Agora adulto, você precisa decidir se vai viver pela programação ou vai reprogramar baseado nos seus objetivos. Tem uma pergunta que vai te dar clareza no seu leito de morte. Você quer olhar para trás e ver uma vida vivida em aprovação familiar ou uma vida vivida em potencial realizado? Porque essas duas coisas raramente andam juntas. E se você tentar fazer ambas, você acaba não fazendo nenhuma bem. Aqui está o protocolo prático para a decisão brutal. Primeiro, pare de compartilhar seus planos. Não é segredo malicioso, é estratégia de proteção. Compartilhe apenas resultados, nunca intenções. Quando já está feito, a capacidade deles de sabotarem diminui drasticamente. Segundo, reduza a frequência de contato durante a fase de construção. Não corte completamente, a menos que seja tóxico, mas estabeleça limites claros. Você não precisa estar disponível emocionalmente 24/7 para administrar as inseguranças deles. Terceiro, desenvolva respostas padrão para as objeções inevitáveis. Eu entendo sua preocupação e agradeço. Já tomei minha decisão. Não argumente. Não justifique. Não peça permissão. Informe e prossiga. Quarto, encontre seu conselho de guerra real. Mentores, pessoas que já estão onde você quer chegar, que pagaram o preço que você está disposto a pagar. Essas pessoas se tornam sua família estratégica, enquanto sua família biológica é sua família nostálgica. Quinto,
Aceite que você vai decepcionar. Não como falha, mas como escolha consciente. Você está escolhendo decepcionar as expectativas deles sobre quem você deveria ser para honrar quem você realmente é. Agora vamos falar sobre o que acontece depois que você vence. Porque Maquiavel também observou essa parte. Quando você constrói o império, quando você prova que estava certo, sua família vai ter uma das duas reações. Primeira possibilidade: reconciliação pragmática. Eles vão se aproximar de novo, vão querer fazer parte do sucesso, vão reescrever a história para serem os apoiadores que nunca foram. Você aceita isso? Depende. Se você precisa da validação deles, aceite, mas com olhos abertos. Se você já superou a necessidade, aceite por generosidade, mas sem ilusões. Segunda possibilidade: ressentimento permanente. Alguns nunca vão perdoar você por provar que eles estavam errados. Seu sucesso vai ser uma ferida aberta que lembra eles das oportunidades que não tiveram coragem de perseguir. Nesse caso, aceite o distanciamento permanente. É triste, mas é melhor que viver pequeno para fazer eles se sentirem grandes. Aqui está uma verdade final que vai te libertar ou te destruir, dependendo da sua prontidão. Você não deve nada a ninguém além de você mesmo. Você não pediu para nascer na família que nasceu. Você não assinou um contrato de servidão eterna em troca de ter sido criado. Seus pais fizeram uma escolha de te ter. Isso não te torna devedor perpétuo. Gratidão e autonomia não são mutuamente exclusivas. Você pode ser grato pela criação e ainda assim escolher um caminho que eles não aprovam. A dívida com seus pais é paga quando você se torna um adulto funcional, não quando você vive a vida que eles queriam para si mesmos, mas não tiveram coragem de viver. A pergunta final, a que vai definir sua trajetória: você está disposto a carregar a culpa de decepcionar sua família até que resultados provem que você estava certo? Porque esse é o intervalo. O intervalo entre decisão e validação é onde a maioria desiste. Você vai estar sozinho nesse intervalo. Vai duvidar de si mesmo. Vai ter momentos em que o almoço de domingo em paz parece melhor que a guerra pela sua ambição. E é exatamente nesses momentos que você precisa lembrar: você não está escolhendo entre família e sucesso. Você está escolhendo entre a versão deles de você e a versão sua de você. Maquiavel terminaria esse conselho assim: é melhor ser o arquiteto da sua própria história do que um personagem secundário na história de outros, mesmo que esses outros te amem. Sua família te ama, mas eles te amam dentro da caixa que eles conhecem. E você, meu amigo, nasceu para quebrar caixas. A decisão é sua. Sempre foi. Sempre será. Mas agora você não pode mais dizer que não sabia o preço ou a recompensa. Você sabe. E o que você faz com esse conhecimento define se você vai morrer como poderia ter sido ou viver como realmente é. Escolha sabiamente, ou melhor, escolha brutalmente. Porque sabedoria sem brutalidade de execução é apenas filosofia de bar. E você não está aqui para filosofar, você está aqui para conquistar. O que será? A paz familiar ou o seu império?